pela via dolorosa em Jerusalém chegou. Certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver O homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi. E em dor podia ouvir Os escárnios dos que o punham pra morrer. pela via dolorosa que é a estrada do horror. Qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem me escolheu dar a vida por mim e por ti. Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos esta lição tão preciosa. Domingo após domingo, o Senhor tem falado conosco através da sua palavra. Hoje nós vamos estudar a lição do dia 4 de outubro. Já estamos na parte 6 da introdução ao Evangelho de João. E a nossa oração é que esse estudo possa trazer bênção a todos os nossos queridos irmãos. Bênçãos essas que nós também temos já desfrutado ao longo da semana, estudando esse tema tão precioso. Convido a todos, portanto, a estarem bem atentos e deixar que o Espírito do Senhor vá falando aos nossos corações. Qualquer dúvida, não deixe de nos procurar. Estamos sempre à disposição para ajudar a dirimir, a orientar aquilo que estiver ao nosso alcance. Então nós vamos participando dessa lição. Nós começamos na parte 6 da lição. Durante a semana nós estudamos vários textos e vamos observar aqueles que mais nos despertaram a atenção. Eu gostei na segunda-feira de todos os textos, mas esse versículo 20 nos chama a atenção quando o Senhor está ali no jardim de Getsêmani, já, vamos dizer assim, na sua caminhada, naquela via dolorosa, como nós ouvimos a introdução desse estudo, na voz do nosso irmão Luiz, esqueci agora o sobrenome do nosso irmão, mas depois eu vou lembrar. Ele canta para nós esta linda canção, onde nós podemos observar o nosso Senhor, Luiz de Carvalho, agora eu lembrei o nome do nosso irmão. Bem, nesse versículo o Senhor diz: não rogo somente por estes, ou seja, Jesus aqui nesta oração, primeiro ele orou por si, depois ele orou pelos discípulos e agora ele está orando por aqueles crentes que haveriam de se converter mais adiante, até os nossos dias. Então ele está orando também por nós, quando ele diz: mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Esses que vierem a crer nele, sem dúvida nenhuma, está se referindo a cada um de nós. E chama a atenção que a nossa conversão, a nossa crença, ela é resultado da palavra de Deus, como ele diz aqui, por intermédio da sua palavra. Nós alcançamos esta convicção de crer no Senhor Jesus através da palavra de Deus. Por isso, nós sempre insistimos da importância de se ler, de se estudar a sua palavra. Tá? A sua palavra, ela é quem nos convence, quem nos orienta a crer no Senhor Jesus. Na
terça-feira eu separei João 18,4, nesse momento em que Jesus já está ali no jardim de Getsêmani, já aguardando aquele desfecho em que ele seria entregue às mãos das autoridades. E o Senhor sabia do que ia acontecer. Por isso ele, no versículo 4, ele diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. O nosso Senhor, ele antecipadamente já sabia de tudo que haveria de acontecer. Como Deus, ele é onisciente, conhece todas as coisas. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Ele é onipotente, tem poder sobre todas as coisas. E ele adianta fazendo esta pergunta àqueles que foram ali para prendê-lo: a quem buscais? Versículo 4, né? Finalzinho, a quem buscais? Ora, aqueles homens foram não ao encontro de um malfeitor, de uma pessoa de índole má, mas foram ao encontro do Senhor, o nosso Salvador. E ele aqui, eu penso assim, numa voz meiga, tranquila, ele olha para aqueles guardas, ele olha para aquelas pessoas com aquelas lanternas, com aquelas tochas, com aquelas armas, né, como está no versículo 3, né? E pergunta: a quem buscais? E quando eles responderam que buscavam Jesus de Nazaré, aí ele disse: sou eu. E eles então recuaram e caíram por terra. Eles não podiam imaginar que estaria diante de uma pessoa que ia ser presa sem nenhuma reação. Mas é isso mesmo que aconteceu. Nosso Senhor não reagiu contra aqueles homens, até porque eles estavam ali cumprindo ordens. Na quarta-feira, eu separei o versículo 12 desse capítulo 18. Aqui o nosso Senhor, agora preso, ele é conduzido ao sumo sacerdote Anás. Esse era uma autoridade religiosa que estava de plantão, vamos assim dizer, naquele dia. E era ele o encarregado de receber aquele prisioneiro religioso. E uma coisa que me chama a atenção é essa maneira como eles prenderam o Senhor Jesus, como está aqui no versículo 12. Prenderam Jesus, manietaram-no. Eu sempre acho que amarrar as mãos do Senhor aqui, essas algemas, hoje que se usa isso, né? Essa forma de violência contra o nosso Senhor foi uma agressão desnecessária. Não precisavam ter prendido as suas mãos, amarrado as suas mãos. Ele não ia fugir. Ele estava ali preparado para passar por todos aqueles momentos. Mas foi assim que fizeram com o nosso Senhor. Prenderam, como diz aqui o versículo 12, né? E amarraram suas mãos, manietaram-no e conduziram então ao sacerdote, sumo sacerdote, melhor dizendo, Anás. Na quinta-feira, eu separei o versículo 17, porque nesse texto aqui o Senhor Jesus, Pedro, né, nega o Senhor Jesus pela primeira vez, tal qual o Senhor Jesus já havia anunciado. Nós já passamos por esse texto, onde Jesus preveniu Pedro de que isto haveria de acontecer. Embora Pedro não acreditasse, mas ele acabou se envolvendo de tal maneira que aqui no versículo 17 nós temos a primeira vez que ele diz que não conhecia o Senhor Jesus. E chamou a atenção, não sei se vocês também prestaram atenção nesse sentido, que quem tomou a iniciativa de indagar Pedro foi uma criada. Diz aqui o versículo, né? Então a criada
encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele, né? Não sou. A gente fica imaginando, eu fico pensando assim, né? Pedro ali diante de uma mulher. Ele não teve coragem de dizer a ela que ele era um dos seus discípulos. Aquele homem impetuoso, como nós ouvimos, aquele homem, vamos dizer assim, forte, porque ele era um pescador, corajoso, porque enfrentava o mar, agora está diante de uma criada, uma mulher, nós não estamos desfazendo dela, mas ele não teve coragem de responder que ele era. Talvez porque se ele dissesse que fosse um desses, ela pudesse comunicar aos chefes lá que talvez ele tivesse alguma informação a prestar. Importante é que as palavras do Senhor Jesus estão se cumprindo aqui. Na sexta-feira, novamente o Senhor Jesus agora é colocado diante do sacerdote Anás, e ele interroga o Senhor Jesus. E eu achei que esses dois versículos, 22 e 23, nos mostram aqui essa cena em que eles, né, dizendo isso, eles, os guardas, né, que ali estavam, se alvorou ali, se achou no direito de dar uma bofetada, quer dizer, um tapa no rosto do Senhor Jesus. E dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Olha, coitado desse guarda. Ele perdeu uma grande oportunidade de ficar com suas mãos encolhidas. Ele esticou a mão e bateu no rosto daquele que curou mãos mirradas, daquele que curou cegos de nascença, daquele que curou o paralítico. Ele toma uma atitude, esse guarda, uma atitude desprezível, deu uma bofetada, deu um murro, deu um soco no Senhor Jesus. E com isso achando que estava defendendo ou protegendo o sumo sacerdote. E Jesus replicou-lhe, e mais uma vez nós podemos sentir a voz do Senhor, uma voz mansa, uma voz tranquila. Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Foi essa maneira como Jesus revidou aquela agressão desnecessária de um desses guardas que estavam ali na escolta do Senhor Jesus. No sábado, eu separei o versículo 25, porque mais uma vez aqui Pedro nega o Senhor Jesus. Dessa vez, já a segunda. O Senhor falou que seriam 3 vezes. Nesse mesmo texto tem a terceira vez, mas eu separei primeiro esse versículo 25, porque Simão Pedro estava ali aquentando-se. Imagino que aquela noite devia ser uma noite fria, ou aquela madrugada, não sei bem o horário, mas devia ser muito frio. Ele estava ali, talvez, ao lado de uma fogueira ali, esquentando do frio. Me fez lembrar do Salmo 23, aliás, do Salmo 1, né? Melhor dizendo, bem-aventurado aquele homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores. Pedro estava sentado ali, estava aquentando-se ali naquela fogueira, e perguntaram-lhe, pois, alguém daquela roda ali dos aquecimentos: és tu porventura um dos discípulos dele? E mais uma vez Pedro disse: não sou. Ele negou: não sou. Aqui nós não sabemos quem foi esta pessoa, porque está indefinido, né? Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos? Mas logo a seguir, no versículo 26, nós temos a informação de que um dos servos do sumo sacerdote, justo parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha,
perguntou: não te vi eu no jardim com ele? E mais uma vez Pedro disse: de novo Pedro negou. Não sou, não era. Poxa vida. Meus irmãos, que situação. Um abismo chama outro abismo. E agora Pedro completa a terceira vez, em pouco espaço de tempo, que ele diz: não sou, eu nego que conheço aquele que está ali sendo esbofeteado, está ali sendo escarnecido, está ali sendo julgado. E nesse mesmo instante o galo cantou. E aqui se cumpriu as palavras do Senhor. Portanto, meus irmãos, durante a semana, esse capítulo 18, finalzinho do capítulo 17, foi o estudo que nós tivemos para apreciar. E esperamos que o Senhor continue falando, nos orientando, nos dando alegria de estar juntos estudando a sua palavra. Agora nós vamos continuar aquela parte da introdução, com base nos comentários da Bíblia Explicada. Eu sempre gosto de dar crédito ao nosso irmão McNair, porque é justo. Muitas coisas que nós estamos trazendo aqui para os irmãos são frutos de pesquisas feitas em várias fontes, mas a principal fonte é do nosso irmão McNair. E estamos, portanto, conhecendo um pouco sobre a estrutura do livro de João, como nós já vimos nas outras lições passadas. E eu quero deixar para vocês essa informação, uma informação para aqueles que gostam de curiosidades, né? Então nós vamos ver o provável local em que o Evangelho de João foi escrito. Tá? Segundo as pesquisas e baseado em testemunhas antigas, o livro de João, o Evangelho de João, foi escrito e publicado na cidade de Éfeso, uma cidade em que Paulo foi um dos que esteve ali muitas vezes, pelo menos algumas visitas ele fez ali, levando a mensagem do Evangelho. Alguns acham que o apóstolo André e os bispos asiáticos pediram ao João, talvez o velho João, que nessa ocasião já era idoso, que escrevesse algo que servisse para combater certos erros que estavam correntes ali entre os crentes sobre a questão da divindade de Cristo. Sempre surgiram interpretações equivocadas a respeito do nosso Senhor. E algumas dessas, algum desses equívocos, melhor dizendo, é esse que nega a divindade de Cristo. São pessoas que convivem com o Evangelho, mas têm uma interpretação que distorce o sentido de que Cristo, ele é Deus. E foi essa uma das formas que os irmãos entenderam que podia ser usado para combater esses erros que estavam sendo disseminados entre a igreja naqueles dias. A palavra-chave do livro João, ela é muito fácil de lembrar, é a palavra crer. Nós conhecemos essa palavra desde João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Essa é a palavra-chave do livro João, crer. Então, neste Evangelho, Jesus se nos apresenta como aquele em quem devemos crer. Esse foi o sentido do Espírito Santo em dar a João essa bênção de escrever a trajetória do Senhor aqui entre nós, para que pudéssemos crer
que ele é, de fato, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, crer é a palavra-chave do Evangelho de João. Assim como as epístolas de João, a palavra-chave é aquele a quem devemos amar. Se nós lermos aquelas cartas, aquelas epístolas de João, lá, 1ª, 2ª e 3ª João, nós vamos observar que a ênfase ali é o amor, aquele a quem devemos amar. E também, João foi o autor de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. E a palavra-chave em Apocalipse é como aquele que devemos esperar. Jesus é colocado como aquele que devemos esperar. Apocalipse nos dá essa ideia de que Jesus virá e nós devemos estar aguardando a sua volta. Mas crer em quê? Nós já falamos, né? Crer na divindade do homem Cristo Jesus. Tá? Parece fácil para nós hoje falar isso, mas naqueles dias não era muito fácil uma pessoa que conviveu com o Senhor como homem aceitar que ele fosse Cristo, o Filho de Deus. Por isso é preciso haver essa insistência de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Até hoje ainda tem muitos grupos religiosos que às vezes até têm assim, uma aparência de cristãos, né? Incrível, não pode ser, né? Mas eles negam a divindade de Jesus Cristo. Já falamos isso, eles entendem que Jesus Cristo foi uma pessoa muito importante que viveu aqui na Terra e tal, mas não acreditam que ele de fato é o Filho de Deus. Tá? De vez em quando acontece você receber visita na sua casa de pessoas que vêm com essa ideia. Tá? Fala muito em Deus, mas deixa Jesus Cristo numa posição inferior. E não é isso. Jesus Cristo é Deus, porque ele é o Filho de Deus. Então, João diz lá no versículo 31 do capítulo 20. Estes, porém, foram registrados. Está aqui falando estes dos milagres. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho mais. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, eu peço a todos os queridos irmãos, prestem bem atenção nisso. Quando alguém questionar essa questão da divindade de Jesus Cristo, não tenha medo, não tenha dúvida em dizer, não, eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Eu tenho certeza, eu tenho essa convicção, que a sua palavra não mente. O testemunho do apóstolo João veio até nós, e nós entendemos que estamos diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo nele, temos vida em seu nome. Algumas peculiaridades do livro de João. Essas questões, assim, curiosidades, né? Peculiaridades. Primeiro, o uso da palavra judeu se encontra uma vez em Mateus. Isso eu estou me baseando no que o irmão Maquiné anotou, tá? Não tive, digamos assim, a curiosidade de conferir, mas tá, uma vez em Mateus, 2 vezes em Lucas, 2 vezes aparece a palavra judeu. Agora em João, 60 vezes. 60 vezes, olha só. E alguma razão tem para que João destacasse muito essa questão de distinguir e de mostrar, né, que nosso Senhor Jesus era o Filho de Deus, era um judeu, mas tinha uma missão muito importante, que era trazer ao homem uma nova expectativa de vida. Os outros evangelhos também, mas eles não se ateram à palavra
se referindo aos judeus como João, 60 vezes. Outra peculiaridade, João, de todos os evangelistas, é o que menos relata os milagres de Jesus. Ele relatou apenas 8. E eu digo apenas, nós vamos mostrar o quadro logo a seguir. E todos esses 8 milagres tiveram como um propósito bem definido de provar o poder de Cristo. Provar o poder de Cristo. Não foram descritos milagres para, vamos dizer assim, contar uma história, como às vezes a gente ouve testemunhos de pessoas que foram libertadas, e todas as vezes que a pessoa vai falar, e está sempre falando aquele mesmo testemunho, sempre falando aquele mesmo testemunho. Não, o que o Senhor Jesus aqui, aliás, o que João faz aqui é trazer alguns milagres de tantos que o Senhor Jesus realizou para provar o poder do Senhor, o poder de Cristo. Então esta é uma segunda peculiaridade. Os 8 milagres que nós vimos para provar o poder de Cristo, eu fiz essa relação. Primeiro, a conversão da água em vinho. Lá no capítulo 2, nós já estudamos. João foi o único evangelista que relatou esse milagre, por isso que ele é exclusivo de João. Tá? Os outros evangelistas não descreveram essa transformação ou essa conversão da água em vinho. Segundo milagre que João relatou, a cura do filho de um oficial do rei. Capítulo 4, versículo 46 e 54. Aqui, Mateus e Lucas também relataram, quer dizer, não é exclusivo de João, porém há alguma divergênciazinhas em detalhes, por isso que eu coloquei essa interrogação. Mas não é nada que vai atrapalhar o nosso entendimento. Tá? Nós já passamos também pela cura desse oficial do rei. Terceiro, a cura de um paralítico. Esse sim é só João que relata. Aquele paralítico lá no capítulo 5, de 1 a 18. Ele é exclusivo. Os outros evangelistas não relataram esse milagre. Quarto, a alimentação de uma multidão. Jesus aqui multiplicando pão e peixes, né, e alimentando a multidão. Esse milagre está nos 3 evangelhos também, Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, esses estão no 4 evangelhos, né, porque João também. Então, João, Mateus, Marcos e Lucas. Outro milagre, o quinto que João descreve, é Jesus caminhando sobre as águas, lá no capítulo 6. Também Mateus, Marcos e Lucas também relatam esse milagre. Sexto, a cura do cego de nascença. E somente João relatou esse milagre, ele é exclusivo. Os outros evangelistas não relataram. Sétimo, a ressurreição de Lázaro. Esse milagre somente João descreveu. Interessante isso, não é? Vocês sabiam? Nessa questão da ressurreição de Lázaro, somente João descreve esse assunto. E por último, a pesca abundante. Lá já no finalzinho do livro de João, quando Jesus, depois de ressuscitado, encontra aqueles discípulos, ali eles pescam, depois de um momento mal sucedido de pesca, e Jesus abençoa eles com aquela pesca. Também somente João relata. Portanto, dos 8 milagres, né, que nós vimos aqui, 8 milagres, nós temos exclusivo 1, 2, 3, 4, 5 são exclusivos relatados por João. Eu acho interessante essas peculiaridades para nós podermos valorizar cada vez mais os evangelhos, porque eles se complementam.
Tá? Todos os milagres descritos nos 4 evangelhos, o total deles, total dos milagres, são 37. Isso aqui eu fiz um apanhado, pegando os milagres de Mateus, Marcos, Lucas e João, tirando aqueles que são exclusivos, total, aproximadamente, mas pode ter tido aí uma pequena falha, se tiver pouca coisa. São 37 relatos. Então, Mateus relatou 23, João relatou 22, Lucas relatou 22 e João relatou apenas 8 milagres. Retrato. Um retrato do Senhor Jesus é que ele é o unigênito do Pai. Unigênito do Pai. Filho único, né? Unigênito. Ele veio como unigênito. Alguém diz, quando ele veio como unigênito. E quando ele voltou como o primogênito de entre os ressurretos. Ele veio como sendo o único filho. E agora, após a sua ressurreição, ele passou a ser o primogênito de diversos outros filhos, porque nós passamos a ser filhos de Deus. Isso é interessante, né? Então, João mostra que o que era que convencia homens e mulheres de todas as classes de que Jesus era Deus. É uma expressão do irmão Maquinan, né? Serve-se de material novo, até então reservado por Deus. Ele aqui pegou essa frase de um irmão chamado Lee. João serve-se de material novo, quer dizer, de Jesus, que até então era reservado por Deus para trazer ao homem essa demonstração de Deus entre nós. Continuando aqui, conhecendo agora um pouco sobre a mensagem do livro de João. Podemos pensar que o livro de João é o coração dos evangelhos. É o santo dos santos no templo da verdade. Achei bonita essa expressão, né? Pode-se dizer que os evangelhos constituem o coração da Bíblia, quer dizer, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e João, e o evangelho de João, é o coração dos evangelhos. É o santo dos santos do templo da verdade. Vamos dizer assim, o irmão que pensou nisso, ele vislumbrou os 4 evangelhos constituindo o coração da Bíblia. E desses 4, o evangelho de João é naquela posição de o coração dos evangelhos, ou o santo dos santos, como era a estrutura do templo, né? Tinha o lugar santo dos santos. É uma ideia, isso não vai fazer diferença, mas é para saber a beleza desse evangelho de João. Quase tudo aqui é novo no evangelho de João, né? Somente João nos dá o primeiro ano do ministério do nosso Senhor. Olha que outra curiosidade interessante. Somente João traz esse relato do primeiro ano do ministério de nosso Senhor, tá? Os capítulos 2 a 4. Somente João relata os grandes discursos sobre, primeiro, o novo nascimento. Capítulo 3 de João, o discurso sobre o novo nascimento, a conversa com Nicodemos. Somente João nos traz o discurso sobre a água viva, capítulo 4, quando ele conversa com a samaritana. Somente João nos traz o discurso sobre o pão da vida, capítulo 6, Jesus declara à multidão. Somente João nos traz o discurso sobre o bom pastor. Somente ele fala de Jesus nessa figura do bom pastor, capítulo 10. E somente João nos traz o discurso de Jesus, a luz do mundo, João capítulo 8. Junto com a maravilhosa exposição dos propósitos de Cristo na última ceia. E aí vai dos capítulo 13 a 16.
Jesus, a luz do mundo. Então a mensagem de João nós já vimos. A mensagem nos traz 8 milagres narrados por João, 6 dos quais não se encontram nos outros evangelhos, como vimos nas peculiaridades. Mais uma curiosidade, a mensagem de João, aquilo que não contém no livro de João, mas que contém nos outros evangelhos. João não viu necessidade de escrever sobre esses assuntos, porque talvez por ter sido o último livro a ser escrito, ele já sabendo que continham os outros evangelhos, ele já ganhou etapa, né? Então vamos ver. Ele não fala da genealogia, não fala do nascimento, nem da mocidade, nem do crescimento, nem do batismo do Senhor, nem da tentação e nem do Getsêmani. No Getsêmani, nós vimos hoje na lição, ele não conta aquele período em que Jesus esteve ali derramando o seu suor, aquela com sangue, né? Então, são características do Evangelho de João. Ele pula etapas em relação ao que outros já escreveram. Ele vai aonde os outros não foram. A mensagem de João, tudo condiz com o mesmo propósito. Nós já vimos isso, né? Provar que Jesus é Deus. Provar que Jesus é Deus. Mais uma vez, lendo aqui João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meus queridos irmãos, esse livro é um testemunho da verdade, desta verdade, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Esse livro nos traz essa grande mensagem. Um cuidadoso estudo do prefácio do livro do Evangelho de João fornece-nos uma análise simples, mas completa do seu conteúdo espiritual. Aqui, primeiro, o Filho é revelado como vida eterna. No princípio. Não desde o princípio, mas no princípio, como está lá no capítulo 1. Lá na carta, na epístola, já fala desde o princípio, porque aí ele já tinha cumprido a sua missão. Então, Jesus, desde o princípio, estava com o Pai na glória celeste. Ele é o verdadeiro Deus, o Cordeiro de toda a vida, desde os serafins. A mensagem de João, nós temos ele revelado como luz eterna. Ele é revelado, primeiro, como vida eterna, segundo, como luz eterna. Me atrapalhei um pouquinho aqui, desculpa. Revelado como luz eterna. E terceiro, ele é revelado como amor eterno. Feito de carne e habitado entre nós, cheio de graça e verdade, dando glória, melhor dizendo, né? Dando aos homens da sua plenitude. Esta é a tríplice revelação que o Evangelho de João nos mostra a respeito de Jesus. Vida eterna, luz eterna e amor eterno. Falando em termos gerais, é Cristo como vida, que é manifesta no capítulo 1 ao capítulo 12. É Cristo como luz, que é apresentado nos capítulos 13 a 17. E é Cristo como amor, nos capítulos 18 a 21. E assim, meus queridos irmãos, nós chegamos ao final desse estudo sobre o esboço no livro de João. Ainda temos, durante as próximas semanas, que estudar os restantes dos capítulos. Eu gostaria que nós fôssemos até o último capítulo. Nós estamos hoje no capítulo 18,
e gostaríamos que terminássemos para completar indo até o capítulo 21. Porém, a parte de esboço, a parte, melhor dizendo, de introdução, nós terminamos aqui nesses slides. Fica sempre uma lembrança, isso aqui é uma colaboração nossa que poderá ser revista. Se os irmãos quiserem futuramente assistir novamente essas aulas, vamos assim dizer, né? Esses vídeos, é só acessar aí o YouTube ou nos pedir também, nós estamos à disposição, tá? Para fornecer cópia desses estudos, para quem quiser, não tem problema nenhum. O grande objetivo nosso na escola dominical é trazer um incentivo aos irmãos para lerem a palavra, para ficarem felizes com a mensagem de Cristo, né? A mensagem de salvação, a mensagem de esperança, porque é isso que nos interessa. Nós precisamos dessa paz no nosso coração, essa certeza no nosso coração, de que nós estamos no caminho certo, no caminho que conduz-nos à vida eterna. Nós vamos terminando por aqui. Se Deus permitir, na semana que vem, no domingo, nós já vamos abordar os assuntos da lição da escola dominical, aquelas lições que nós tínhamos. Já recebemos o novo trimestre, que irá agora a partir de outubro, novembro e dezembro, nós já temos lições. Então, durante a semana, nós vamos continuar com João e no domingo nós vamos estudar o assunto da lição. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esses momentos que passamos reunidos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esta lição tão maravilhosa, onde nós tivemos, Senhor, essas informações a respeito do Teu servo, nosso irmão João, que escreveu-nos esse evangelho tão precioso, que nos mostra a pessoa do nosso amado Senhor Jesus, de uma maneira bem diferente dos outros evangelistas. Veio complementar aquilo que Marcos escreveu, Mateus e Lucas. E nós agradecemos, Senhor, porque muitas vezes o João foi para alguns detalhes que os outros não abordaram. Isso veio nos enriquecer mais o conhecimento do nosso Senhor. Nós agradecemos por esta bênção de podermos juntos estudar a Tua palavra. Louvado seja, Senhor, o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. coroado com espinhos, ele foi. E em dor